Olá, espero que esteja tudo bem com vocês. Então, em relação aos conceitos básicos, esse é o segundo e último vídeo, onde agora nós vamos falar sobre restrições de integridade. Já falamos de entidades, relacionamentos, atributos, dos relacionamentos insistimos bastante nas cardinalidades, e as cardinalidades mínimas e máximas de relacionamento são um exemplo de restrição de integridade. E o que são restrições de integridade? Uma restrição é algum tipo de regra, algum tipo de propriedade, e quando eu especifico ela, eu quero dizer que essa regra deve ser respeitada por todas as ocorrências de um dado conjunto. Por exemplo, todas as ocorrências de um conjunto de entidades devem respeitar uma regra, por exemplo, de que o RG de todas as pessoas deve ser único, ou então que a idade de uma pessoa deve ser maior do que zero, ou então que, sei lá, a unidade federativa de uma localização deve ser das unidades federativas existentes atualmente. O mesmo para relacionamentos. Como é que eu expresso essas regras? Bom, no modelo entidade e relacionamento existem conceitos específicos, às vezes, que foram propostos originalmente lá pelo Peter Chandler, que são extensões muito usuais. As cardinalidades para relacionamentos são exemplos de recursos específicos que existem dentro da entidade de relacionamento. O Peter Chain originalmente falou em cardinalidade máxima, uma extensão é colocar também a cardinalidade mínima. Quando a gente não tem esses recursos no modelo que a gente vai usar, então a gente usa a linguagem natural mais estruturada possível. Por exemplo, eu posso dizer que o atributo idade da entidade pessoa é maior que zero, ou que o atributo tipo da entidade pessoa pertence a um conjunto de dois valores possíveis, aluno e prof. Aqui eu coloquei um exemplo um pouco mais complexo, e o ponto aqui não é exatamente entender esse exemplo agora, tá? É possível, inclusive, modelar isso de uma forma diferente. Quando a gente vê generalização, a gente vai ver uma forma mais legal de fazer isso. O que eu estou modelando aqui? Uma orientação de trabalho de conclusão. E o que é que eu quero mostrar? Que para especificar as restrições de integridade a serem respeitadas por essas orientações, eu vou usar conceitos específicos, que são as cardinalidades, e quando eu não consigo fazer isso, eu vou ter que recorrer a restrições de integridade expressas em linguagem natural. Embora eu tenha colocado aqui como sendo anotações, na verdade, isso aqui vai num lugar chamado dicionário de dados. Como eu falei para vocês, uma modelagem ela tem uma parte gráfica, que vai chamar a atenção para as coisas mais importantes, e um documento completo, que vai dar muitos detalhes textuais. E é lá que essas restrições textuais vão aparecer. Feita essa observação, o que esse exemplo está mostrando? Que uma orientação de TCC é uma relação entre duas pessoas que pertencem ao conjunto de pessoas. Nesse relacionamento, uma tem o papel de orientador e outra tem o papel de orientando. Então, uma pessoa pode ser orientador de 0 pessoas, de uma pessoa, de N pessoas, ou seja, uma pessoa pode ser orientadora de várias pessoas. Já uma pessoa pode ser que ela seja orientando ou não. Se for, é no máximo de uma pessoa. Então, esse é um exemplo onde eu usei essas conectividades para dizer que cada pessoa tem no máximo um orientador, e o orientador pode ser um orientador de várias pessoas. O que eu não consegui dizer com essa modelagem? Eu botei lá um tipo, a pessoa pode ser um professor ou pode ser um aluno. Então, eu complementei, né, que o valor da pessoa tipo de quem desempenha o papel de orientador tem que ser igual ao orientador, e o valor de pessoa tipo de quem desempenha o papel de orientando tem que ser igual ao aluno. Depois a gente vai ver uma forma um pouco melhor de expressar isso. Por hora, só que vocês precisam saber isso que a gente chama de autorrelacionamento. Bom, dessas restrições de integridade, uma das mais usadas é a chamada restrição de identificação, que é usado para a gente poder especificar restrições sobre valores que estão associados a entidades e ou relacionamentos. Então, mais especificamente, essa identificação permite estabelecer regras de unicidade entre ocorrências de entidades ou relacionamentos de um dado tipo.
Não é obrigatório especificar na modelagem R essas restrições de identificação, porque, por definição, as ocorrências, pela sua simples existência, já se distinguem. Se vocês se lembram, eu disse para vocês, entidade, eu gosto de dizer que é alguma coisa que eu aponto. Eu aponto para um aluno e eu não preciso saber a matrícula dele, ou o nome, ou o RG, para distinguir de um outro aluno, por exemplo. Eu aponto para uma universidade e eu não preciso nem saber o nome dela para saber que o campus, por exemplo, da PUC é diferente do campus da URGS, né? Então, o que eu quero é deixar muito claro, né, que existem regras que precisam ser respeitadas. Lembre-se que eu estou modelando aquilo que o cliente está me explicando sobre os dados deles e que no futuro, na base de dados que eu projetar, eu vou ter que garantir que esses valores estão corretos por essas restrições. Quem é que vai me garantir isso? Ou eu vou ter as aplicações que dentro do seu código vão fazer essas verificações e vão gravar somente valores corretos, ou eu vou usar os mecanismos dos próprios sistemas de gerência de banco de dados para fazer isso. No caso do relacional, eu tenho, por exemplo, chaves primárias, chaves alternativas, eu tenho gatilhos, que são vários dos recursos que eu posso usar para garantir que essas regras sejam respeitadas. Então, eu tenho identificação de entidades e identificação em relacionamentos. Nas entidades, eu estou especificando através de uma restrição de identificação um conjunto mínimo de atributos e ou relacionamentos cujos valores correspondem a no máximo uma das entidades desse conjunto. Então, vamos lembrar que o conjunto de alunos tem vários alunos, né? E vamos supor que cada um desses alunos eu tenho um RG, uma matrícula, um nome, uma data de nascimento e um endereço. E vamos supor que eu queira especificar que não existam dois alunos com o mesmo RG dentro desse conjunto. Então, eu consigo fazer isso através do recurso de identificação de entidades. Só que tem que ser o conjunto mínimo de atributos. Então, tem algumas coisas que eu devo cuidar quando eu seleciono esses atributos. Eu posso dizer, por exemplo, que eu também gostaria que fosse verificado que não existam dois alunos que tenham o mesmo número de matrícula. Ou seja, eu posso estabelecer várias restrições de identificação. Eu prefiro usar o nome restrição de unicidade, mas eu estou usando a terminologia do livro-texto, tá? E sem problema nenhum. O que tem problema é quando eu não seleciono um conjunto mínimo de atributos. Então, vamos supor que eu fui lá e disse que a combinação da matrícula mais o nome, eu quero garantir que não existam dois atributos, dois alunos com essa mesma combinação de valores, ou seja, a composição de matrícula com nome. Isso não é mínimo, tá? Por quê? Porque somente com a matrícula eu já garanto que esses alunos se distinguem um dos outros, que seus números de matrícula são diferentes, eu não preciso do nome para fazer essa distinção. Por outro lado, eu tenho que cuidar de não impor restrições que são muito difíceis de respeitar. Digamos que eu tenha dito, não existem dois alunos com a mesma data de nascimento. Olha, precisa ser uma escola muito pequenininha para que eu consiga respeitar essa restrição. Imagine na informática que tem mais de 800 alunos. É absolutamente impossível eu representar o seu conjunto de alunos se essa restrição existir. Então, continuando na identificação de entidades, eu tenho dois casos. O mais simples dele é quando essa restrição de identificação, essa restrição de que aqueles valores são únicos, são restrições sobre um ou mais atributos. Esse é o caso mais comum, tá? Não posso fazer isso em cima de um atributo que eu defini como opcional, tá? Somente com os atributos que são mandatórios, simples e elementares. A representação gráfica, eu estou adotando aquela do Heuser. Então, deixa eu... No caso, então, de restrições de unicidade em cima de entidades, o caso mais comum é aquele que eu quero especificar uma regra de restrição de unicidade em cima dos valores assumidos por um ou mais atributos.
Por um, o valor daquele atributo é único. Quando são vários atributos, a combinação dos valores daqueles atributos é 1. Esse é o caso mais comum. Eu tenho que ter cuidado porque eu não posso escolher como um identificador ou para compor o identificador um atributo que seja opcional. Usando a representação gráfica na notação que é adotada na nossa disciplina, isso quer dizer que eu vou pintar esses meus atributos que são identificadores. Nesse meu caso aqui, eu estou dizendo que no conjunto dos alunos, o atributo matrícula é único. Quando eu pinto mais que um atributo, no caso aqui eu estou pintando 3, eu estou especificando que a combinação de um conjunto de valores, ela é única no conjunto. Então, se eu pegar todos os arquivos, não existe nenhum cuja combinação do nome de diretório, do nome do arquivo e a sua extensão sejam únicos. Podem ter arquivos de diferentes extensões com o mesmo nome dentro do mesmo diretório. Pode existir arquivos que tenham a mesma nome e extensão, desde que não estejam no mesmo diretório. Mas esta combinação, ela é única no conjunto de todos os arquivos. Isso é o que a gente chama de identificador composto. A notação do professor Reuter, ela tem uma limitação. Existem casos em que eu quero especificar essa mesma restrição de unicidade sobre mais de um atributo. Por exemplo, o aluno tem um RG, que é único, tem um CPF, que é único, tem uma matrícula, que é única. Ele tem essas 3 restrições, eu tenho que fazer respeitar essas 3 restrições. Nesse caso, a notação que a gente usa nos pede que nós escolhamos uma dessas, a mais importante, para ser registrada graficamente, e as demais vão ser registradas lá no nosso dicionário de dados. O segundo caso é um pouquinho mais difícil de entender, tá? E ele é o que o Peter Chin chamou de entidade fraca. Isso quer dizer que é o seguinte: eu não consigo dizer que o valor de um atributo de uma entidade é único. Ele é único dentro de um contexto. E o contexto é a entidade com a qual eu estou me relacionando. E é por isso, então, que eu digo que a restrição de unicidade é formada por um ou mais atributos de uma entidade, bem como pelo relacionamento no qual ela participa. Bom, eu só posso definir uma entidade como fraca, tá? Se ela tiver esse umzinho aqui definido. Então, o que tem aqui no meu exemplo? Né? Eu tenho um empregado e esse empregado tem vários dependentes. Tá? Cada dependente tem um nome e tem um parentesco. Então, um empregado tem, por exemplo, sua esposa como um dependente, o seu filho como um dependente, sua sobrinha como um dependente. Um outro empregado tem o seu esposo como dependente e a sua sogra como dependente. Né? O que eu estou especificando aqui é que esse número de sequência aqui, dependente 1, dependente 2, dependente 3, ele é único, considerando o empregado ao qual eu estou ligado. Então, a gente chama dependente de entidade fraca porque a restrição de identificação, ela diz respeito ao empregado mais o atributo sequência. Em outras palavras, é a entidade que desempenha este papel aqui, o papel de ter dentro de dependência. Vamos ver alguns outros exemplos. O primeiro exemplo que eu queria mostrar é para ressaltar a diferença entre eu fazer identificações compostas e identificações através de entidades fracas. Aqui eu tenho um arquivo que tem 4 propriedades, são pequenos detalhes, são valores que eu guardo junto a essa unidade agregadora que representa o conceito de arquivo. E eu estou dizendo que a combinação desses 3 valores aqui não se repete jamais no conjunto de todos os arquivos. Ou seja, não tem 2 arquivos que tenham a mesma combinação de diretório, nome e extensão. Tem que ter alguma variação no mínimo ali. Aqui eu estou representando outras coisas, entidades distintas, diretório que tem as suas propriedades e arquivos que têm as suas propriedades, e eles estão relacionados.
Então, o diretório contém arquivo e o arquivo está contido dentro de um diretório. Eu coloquei para exemplificar algumas propriedades, por exemplo, que o diretório tem um nome, que por sua vez é único. Botei data, ele poderia ter outras coisas, inclusive poderia existir um autorrelacionamento de diretório com diretório para a gente modelar a hierarquia. Não vou complicar o nosso exemplo, já é complicado bastante. O que eu estou dizendo aqui? Que dentro de um diretório, que por sua vez tem as suas propriedades, tem a sua participação em relacionamentos, dentro desse diretório, a combinação de nome e extensão não se repete. E nos relacionamentos, como é que eu estabeleço identificações? Bom, o primeiro caso é que, por definição, o relacionamento é identificado pelas entidades que nele participam. Não preciso ter nada específico em relação a ele. É como se passasse, por exemplo, um casal de namorados na minha frente e eu dissesse assim, lá vai a Maria com o João. São as entidades participantes e é isso que eu uso para distinguir um relacionamento de um outro. Né? Então, ele é identificado pelas entidades participantes e isso é implícito no significado. Bom, no caso específico de relacionamentos de N para M, lembrando, são aqueles que têm N nos dois lados, a forma mais básica é aquela que pressupõe que as mesmas duas entidades, a mesma Maria com o mesmo João, não faz sentido que elas se relacionem mais de uma vez. Eu não pretendo representar isso no universo, não é necessário. E é isso o caso mais básico. Nesse caso, então, está representado aqui por um aluno que cursa a disciplina é cursada por um aluno, relacionamento de ano para ano, e ele cursa num dado ano. O que está representado aqui? Que não faz sentido exatamente o mesmo aluno, o Joãozinho, exatamente com a mesma disciplina, INF 1145, estarem relacionados mais de uma vez. Ah, mas professor, eu posso fazer essa disciplina várias vezes até passar. É verdade, mas não me interessa aqui, tá? Não me interessa, eu vou guardar só uma vez, por exemplo, só a última vez que ele fez, só quando ele passou, tá? Bom, é isso que está representado então nesse desenho, nessa modelagem, tá? O mesmo aluno com a mesma disciplina só se relaciona uma vez. Pode ter o caso, por exemplo, de um aluno com duas disciplinas diferentes. Pode ter o caso de uma disciplina com 3 alunos diferentes. Mas exatamente o mesmo aluno e a mesma disciplina não faz sentido que eles apareçam. O segundo caso, então, vai ser também nos relacionamentos N para N, mas faz sentido para a modelagem que exatamente as mesmas duas entidades possam se relacionar mais de uma vez. E para que isso seja possível, eu preciso, além dos atributos das entidades, além das entidades participantes do relacionamento, eu preciso usar atributos identificadores. Atributos identificadores mais os tipos de entidades participantes no relacionamento. Então, eu fiz uma pequena modificação no meu exemplo. É o aluno que cursou 0 vezes a disciplina que foi cursada 0 vezes, mas agora me interessa guardar o histórico desse aluno. Ele fez um dado ano, passou, ele fez um dado ano, rodou, ele fez de novo, rodou, e ele fez outra vez, finalmente ele passou. Ou seja, o mesmo aluno e a mesma disciplina, exatamente mesma, o mesmo aluno Joãozinho, na mesma disciplina, INF 045, eles podem estar relacionados mais de uma vez, desde que não no mesmo ano. Então, é esse ano, mais a disciplina, mais o aluno, essas 3 coisas que não se repetem. Então, eu representei aqui a mesma situação, agora a gente tem o mesmo aluno, o mesmo A1, com o mesmo D1, e eles podem se relacionar mais de uma vez. Em 2010, ele fez a disciplina e tirou nota 5. Em 2011, ele fez a mesma disciplina e tirou nota 5. O mesmo aluno A2 está ligado com
a disciplina D2 e com a disciplina D1, sem problemas. E, finalmente, o mesmo aluno A3 está ligado com a mesma disciplina D2, uma vez em 2019, quando tirou nota 4, e outra vez em 2020, quando tirou a nota 10. Outros exemplos, então, é de um piloto que corre numa corrida. Imagina o Grande Prêmio do Brasil, Ayrton Senna. Correu várias vezes, não tem problema. Se eu quero dizer que o Ayrton Senna correu várias vezes o Grande Prêmio do Brasil, várias vezes o Grande Prêmio de Mônaco, eu posso dizer, guardar esse histórico, desde que eu diferencie cada participação por uma data. Então, é o piloto mais a corrida mais a data. É mais, tá? Mais. O mesmo médico, o mesmo paciente podem estar relacionados pela consulta, desde que não na mesma combinação de data e hora. Então, é o paciente mais o médico mais a combinação da data e da hora. Então, aqui para concluir, eu deixo esse exercício da biblioteca. De novo, é exatamente o meu universo de discurso bem fechadinho, tá? É o que está escrito aqui nesse universo. Poderia ser uma outra biblioteca, mas não é. Vocês vão representar esta aqui. Vai ter vários exemplos de identificação que estão colocados aqui. E vocês vão fazer esse texto aqui, primeiro com esta variação aqui sobre empréstimos correntes, e depois o mesmo texto aqui com essa variação, onde eu quero representar histórico de todos os empréstimos. Então, de novo, vocês vão tentar fazer esse exercício e a gente vai discutir a resposta. Então, depois disso, né, a gente vai ter mais aulas gravadas sobre a modelagem conceitual usando R, só que agora conceitos avançados. A gente vai falar de classificação, a gente vai falar de generalização, a gente vai falar de agregação, a gente vai falar de relacionamentos ternários e a gente vai falar de erros mais comuns e dicas, tá bom? A leitura recomendada para vocês é o capítulo 2 do livro do Reuter. Valeu!